Então vamos lá, a gente vai falar agora sobre energia térmica, um pouco sobre escalas termodinâmicas e como a gente faz para calcular essa conversão de medidas. O primeiro passo, então, é diferenciar calor, temperatura e sensação térmica, que são conceitos que diferem. A gente, aqui no senso comum, tende a achar que calor, temperatura e sensação térmica é tudo a mesma coisa, porém, são coisas totalmente diferentes. O calor vai ser uma quantidade, tipo massa, tipo a própria temperatura ou peso, por exemplo, vai ser uma unidade de medida da transferência de temperatura de um corpo, geralmente de maior temperatura, para um corpo de menor temperatura. E nessa escala vai ser medida em joule. Então, calor é, em outras palavras, a transferência de calor de um corpo para outro. Então, quando há troca de temperatura entre corpos, a gente chama essa troca de temperatura de calor. Ela tem uma escala própria, que é medida de maneira própria, que nesse caso é medida em joule. A gente vai ter a temperatura. A temperatura, quando a gente está falando de temperatura, a gente está falando da movimentação das partículas que formam os objetos. Então, todos os objetos são formados por partículas. Essas partículas, elas podem vibrar. Elas podem vibrar mais rapidamente ou podem vibrar em uma menor frequência. Essa movimentação dessas partículas que a gente chama de temperatura. Então, a movimentação das partículas que formam os objetos dos corpos e os corpos, a vibração delas a gente chama de temperatura. Quanto maior for a movimentação dessas partículas, maior vai ser a temperatura. É só vocês pensarem, por exemplo, na água fervendo. Quando a água está fervendo, por exemplo, a gente tem ela borbulhando. Quando ela borbulha, nada mais é do que a grande energia que eu estou colocando naquela água para aumentar a temperatura. Quando eu estou aumentando a temperatura, eu aumento a vibração dessas moléculas. Quando eu aumento a vibração dessas moléculas, eu faço a água ferver. Então, esse é o conceito de temperatura. E a sensação térmica, a gente vai estar se referindo à temperatura que o nosso corpo sente em relação ao ambiente que a gente está. Essa sensação térmica, por exemplo, o ambiente ele pode estar a 30 graus, como por exemplo passa na previsão do tempo. 30 graus, mas a sensação térmica é de, sei lá, 35 ou até menos. Por exemplo, quando no inverno a sensação térmica é de 3 e a temperatura tá 12 graus. Por que isso acontece? A sensação térmica ela vai ser menor porque ela vai estar relacionada a eventos externos, como chuva, vento e umidade do ar. Então, se o ar está seco, provavelmente a sensação térmica vai ser maior. Se está úmido, a sensação térmica vai ser outra, porque tem uma série de fatores. Se está ventando bastante, a sensação térmica vai mudar. Igual o ventilador. Se eu estou no ventilador, o vento que é produzido vai abaixar a sensação térmica do meu corpo, mas não vai mudar a temperatura do ambiente em si. Só fazendo uma analogia para vocês entenderem que a sensação térmica pode divergir da temperatura ambiente. E essa é a sensação que o nosso corpo sente. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre, depois de aprender sobre a diferença desses três conceitos, a gente vai falar um pouco sobre escalas termométricas, que é como que a gente quantifica a temperatura, que é essa questão da vibração das moléculas dos corpos e objetos. A gente tem três maneiras de medir essa temperatura, essa vibração, usando três escalas diferentes. A gente utiliza os graus Celsius aqui no Brasil, então esse grau C vem de graus Celsius e ela foi criada por esse astrônomo sueca Andreas Celsius. Então, aqui no Brasil a gente utiliza Celsius. Elas vão levar em consideração o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. O ponto de fusão é quando a água passa para o estado sólido e o ponto de ebulição
é quando a água passa para o estado gasoso. Então, considerando 0 graus o ponto de fusão da água e 100 graus o ponto de ebulição. E isso 0 graus Celsius. Graus Kelvin também vai ser chamado de zero absoluto. Por quê? Essa vai ser a escala que a gente vai utilizar no Sistema Internacional de Medidas para medir a temperatura. Por quê? Esse cientista aqui, o que foi que ele fez? Ele pegou um gás e, já que a temperatura é a medida de vibração dessas moléculas, ele tentou resfriar o gás até que essa movimentação seja nula. Ou seja, que um ponto em que as partículas não se vibrassem, não se movimentassem mais. E ele conseguiu chegar na temperatura de menos 275,13, onde a pressão do gás seria zero, o que significa que não teria energia cinética das partículas, ou seja, as partículas, ele conseguiu cessar essa vibração. Então, o valor de 275,13, a gente vai chamar ele de zero absoluto, ou seja, o zero Kelvin, porque é nesse valor de menos 275,13 que especula-se que não haveria nenhum tipo de vibração dessas moléculas, coisa que ninguém conseguiu chegar até isso, ninguém conseguiu resfriar nenhum gás ou nenhuma substância até esse ponto. Então, o zero absoluto ele não pode ser atingido assim, não facilmente. Então, a gente consegue definir, quando a gente está usando escala cientificamente, a gente vai utilizar essa escala graus Kelvin. Então, a maioria do sistema internacional vai utilizar graus Kelvin quando for estiver referindo a questões mais técnicas científicas. E a gente vai ter também uma escala que ela vai ser utilizada principalmente em países de língua inglesa, ou seja, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, certo? Então todos os países que têm como língua materna o inglês, eles vão utilizar essa escala, que é a escala Fahrenheit. Também vai utilizar os pontos de fusão e ebulição da água como ponto de partida, que nesse caso vai ser o ponto de fusão de 32 graus Fahrenheit. Então, 32 seria o equivalente ao nosso 0 graus. E a gente vai ter o 212, que seria equivalente ao nosso 100 graus. Fazendo uma conversão, levando em consideração o ponto de ebulição da água, o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Só que aqui a gente vai ter uma peculiaridade. Enquanto Celsius e Kelvin a gente vai estar dividido eles em 100 partes, aqui em graus Fahrenheit a gente vai dividir em 180, o que quando a gente for fazer a conversão de medidas vai ter um grande impacto. Então, só o ponto de fusão e ebulição da água a gente já tem uma diferença, como a gente pode ver. O ponto de fusão, que é o ponto de passar o estado líquido para o sólido, a gente utiliza 0 graus. Então, quando está 0, a água está congelando. E o ponto de ebulição, que é quando a água está fervendo, é de 100 graus. Em Fahrenheit vai ser, respectivamente, 32 e 212 Fahrenheit. E em graus Kelvin a gente vai ter 273 para 0 e 373 Kelvin, equivalente a 100, que é o ponto de ebulição. Então percebam que a mais diferenciada assim é graus Kelvin. Então, como que a gente vai fazer essa conversão de temperaturas? Por que é importante? Por exemplo, se eu estou lendo lá algum lugar e está falando que a temperatura, sei lá, de um gás, voltando no exemplo aqui do graus Kelvin, atingiu temperatura de, sei lá, 250 graus Kelvin. Como que eu sei que quanto que isso vai valer? É quente? É frio? Não. Então eu preciso saber converter essas medidas para saber se o que esse autor está falando
ele está se referindo a uma substância que está muito quente ou muito fria. Então, a gente vai ter uma tabela que vai ter a conversão de medidas. De Kelvin para Celsius, de Kelvin para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin, de Celsius para Fahrenheit, e de Fahrenheit para Celsius e de Fahrenheit para Kelvin. Então, a gente vai utilizar fórmulas. Então, a gente vai utilizar diversas fórmulas para passar de uma temperatura para outra. Então, só 2 exemplos, trabalhando aqui, de Fahrenheit para Celsius, a gente vai ter, por exemplo, a temperatura de 80 graus em graus Fahrenheit em Celsius. Como que eu consigo descobrir essa temperatura? Fahrenheit para Celsius, certo? Então, eu vou fazer temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Que vai ser igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Então, se eu quisesse passar de temperatura Celsius para Kelvin, eu utilizaria a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Mas como eu vou utilizar de temperatura Celsius para de temperatura Fahrenheit para Celsius, eu utilizo essa primeira parte da equação. Temperatura em Fahrenheit vai ser igual. Temperatura em Celsius, quer dizer, vai ser temperatura em Celsius dividido por 5. Lembra que daquela questão de dividir as partes, enquanto Celsius e Kelvin são 100, Fahrenheit é 180? Se eu quisesse substituir esse 5 por 100, eu conseguiria. E se eu fosse substituir o 5 pelo 100, eu teria que substituir o 9 pelo 180, que é a quantidade de partes. Então, eu só simplifiquei essa fração para dividir ou por 5 ou por 9, que é bem melhor do que dividir por 100 ou por 180. Então, vamos lá. Temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser os 80 lá do meu grau Fahrenheit, que eu quero descobrir, menos 32 dividido por 9 da fórmula, certo? Então, é só primeiro passo aqui é resolver a conta de subtração. Então, eu vou pegar o 80 e vou subtrair 32, que vai dar 48. Então, eu vou ter temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a 48 dividido por 9. Como que vai ser feita essa conta aqui? Deixa eu pegar a calculadora aqui. Se eu pegar 48 e dividir por 9, vai dar 26? Não, vai dar 5,33. Então, por que aqui deu 26,6? Justamente porque eu tenho o outro lado da fração. Eu consigo dividir TC aqui, ou grau Celsius, ou se eu quisesse colocar um X aqui, eu poderia colocar dividido por 5? Não, eu não consigo. Como a gente já estudou dessa parte mais matemática da ciência, aqui eu não posso fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso passar alguma maneira de transformar esse 5, incluir esse 5 para aquele lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver esse lado da equação, que vai dar 5,33, certo? 48 dividido por 9 é igual a 5,33. Depois desse 5,33, eu vou passar esse 5 para o outro lado. Se o 5 aqui está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então, se eu multiplicar isso aqui por 5, eu chego nos meus 26,6. Então, é como se eu estivesse fazendo 48 dividido por 9 vezes 5, certo? Que vai dar 26,6. Agora, eu tenho uma temperatura de 45 graus Celsius para Fahrenheit. Então, como que eu vou fazer essa conversão aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que anteriormente. Eu estou transformando graus Celsius em graus Fahrenheit. O que eu vou fazer? Eu vou substituir da fórmula. Vou colocar os meus 45 graus aqui, dividido por 5, vai ser igual
ao que eu não sei, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Primeiro passo, eu resolvo onde eu consigo resolver. 45 dividido por 5 vai ser igual a 9. Então 9 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit, que eu não sei, menos 32 dividido por 9. Aí eu vou ter temperatura em Fahrenheit menos temperatura em menos 32 vai ser igual a esse 9 que está aqui, ele passa para esse lado multiplicando. Isso aqui eu estou dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então eu vou ter temperatura em Fahrenheit menos 32 é igual a 9 vezes 9. Consigo resolver? Consigo. Resolvo mais um passo, então. Multiplico o 9 vezes o 9, que vai dar 81. Então aqui eu tenho a mesma coisa que eu tenho aqui. Temperatura em Fahrenheit menos 32 é igual a 81. Aí, o que eu vou fazer? Eu consigo tirar 32 de onde eu não sei? Não. Então eu tenho que passar esse 32 para o outro lado. Se esse 32 ele é negativo, eu passo para o outro lado positivo. Então vai ficar 81 mais 32 é igual a minha temperatura em Fahrenheit. Aí eu consigo resolver, é só somar. 81 mais 32 é igual a 113. Então 45 graus Celsius é o equivale a 113 graus Fahrenheit. Então essa é a lógica. Como que vocês vão resolver isso aqui da maneira mais simples? Preciso decorar isso aqui? Não. Certo? Não é impossível, não é uma coisa tão impossível de se decorar, mas tem coisas mais importantes para se preocupar do que decorar uma tabela como essa. Podem decorar simplesmente isso aqui. Isso aqui pode ser bastante útil, certo? O que vocês têm que entender dessa parte aqui é essa jogada com os números. A conta é simples. Eu não fiz nenhuma conta absurda aqui. Eu só multipliquei e dividi contas básicas, operações básicas. A única parte mais complicada aqui é justamente esse jogo que eu tenho que fazer com os números de quando eu não sei. Esse passo aqui é importante porque eu estou passando o 9 que está dividindo, eu estou passando multiplicando. Esse é o conceito. Aqui eu tenho menos 32. Eu consigo tirar o que eu não sei, 32? Não, porque eu não sei. Então, esse menos 32, ele passa para lá fazendo a operação inversa. A gente trabalhou bastante isso quando a gente estava nas outras aulas. Força-peso e força resultante, a gente basicamente só trabalhou isso aqui. Essa jogada com os números. Então, tem que prestar bastante. O ponto principal da conversão de medidas é esse cuidado que a gente tem que ter em jogar os números de um lado para o outro conforme as necessidades, conforme a fórmula manda. Então, por hoje, era isso.